Bom dia! A chuva forte dos últimos dias desabrigou centenas de pessoas e trouxe muitos prejuízos para os produtores no campo. Os temporais aumentam a preocupação com o reflexo nas lavouras de inverno, que estão em fase final de ciclo, como trigo, aveia, centeio, cevada e linhaça. Vento, granizo e chuva provocam diferentes efeitos dependendo das culturas, como mostra a reportagem de Felipe Peixoto e Cristiano Melo. Este grão era para estar dourado. As manchas escuras são fungos que atacaram a lavoura de trigo. A chuvarada dos últimos meses prejudicou o crescimento e a qualidade. Como o grão assim não serve para fazer pão, será vendido pela metade do preço para virar ração. Vai conseguir pelo menos recuperar o que você gastou para plantar ou nem isso? Não, acho que não vou conseguir nem tirar o investimento que eu coloquei, né? Aqui já é prejuízo certo. É, com certeza. Isso aqui lucro já não sai, né? Tentar tirar um pouco do prejuízo só. Alguns legumes e verduras são ainda mais sensíveis e a plantação pode dar perda total. A chuva por si só não atrapalha. Até se chovesse um pouquinho todo dia, ajudaria no crescimento. O problema é esse alagamento. Nada disso se aproveita, vai tudo fora. É a terceira vez neste ano que isso acontece nessa região de produtores de hortaliças. E aí não é só a planta que fica com dificuldades para sobreviver. O negócio por inteiro vai morrendo aos poucos. Das 17 propriedades desta área, 3 encerraram as atividades depois de tanto prejuízo. Vanderlei segue firme, mas se sustenta com as economias do ano passado. Porque mesmo que a água abaixo, não tem, vai apodrecer a raiz por baixo, né? E aí vai acabar morrendo. Imagina tu trabalhar um ano inteiro sem salário, não vai ganhar nada o ano inteiro, ainda tu vai investir e não ganha nada. Com menos alimentos para vender, os preços sobem. As verduras e legumes também diminuem de tamanho. Tô olhando as alfacezinhas, tão pequenininhas em razão da chuva, eu acho, né? O mau tempo causa situações inusitadas como a registrada na Ceasa da capital. O preço do brócolis teve redução de 50% devido ao aumento na oferta. A chuvarada provocou antecipação na colheita, mesmo com tamanho menor, para evitar perdas por doenças. A tendência para os próximos dias é de elevação no preço, porque haverá menor oferta do produto. Toda essa loucura do tempo é reflexo do El Niño, que pode ser neste ano o mais intenso de todos os tempos. Para entender melhor a potência deste fenômeno, a gente recebe o climatologista do Centro Polar Climático da URGS, Francisco Aquino. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom, El Niño a gente já sabe que está acontecendo, mas vai até quando? O que pode acontecer ainda como efeito dele? Bom, inicialmente é importante dizer que para o Rio Grande do Sul, para a agricultura de modo geral, um ano de El Niño ele é benéfico. Ele traz invernos não tão frios, não tão rigorosos, e deixa a precipitação, principalmente no verão de ocorrência desse evento, com maior precipitação ou com maior disponibilidade hídrica, né? O que preocupa durante um evento de El Niño é que tempestades severas também costumam a se intensificar, que é o que nós já observamos ao longo desde todo o nosso inverno aqui no Rio Grande do Sul, e a princípio o atual El Niño, que tem chance de ser o mais intenso dos registros modernos, isso é os últimos 100 anos, se a gente quiser dizer, e, claro, trazendo impactos em tempestades já vividas no nosso inverno e na primavera excepcionalmente intensas, com impactos nos mais diversos setores, né, da economia do Rio Grande do Sul. E, infelizmente, com prejuízo de vidas e com uma série de transtornos. O que a gente espera, então, resumidamente falando, é para o verão, até março, abril de 2016, né, final do verão, seria chuvas acima da média, talvez 20% a 30% acima da média, e temperaturas também um pouco acima da média. O que é possível, e dentro desse cenário também já vem sendo dito, é que possam ocorrer alguns eventos mais importantes de precipitação intensa, acompanhados de um vendaval ou de um granizo. A expectativa é que durante o verão esses eventos mais extremos eles se diminuam, né, desacentuem, e fique só a precipitação, na nossa expectativa, se for mais bem distribuída,
um presente para a agricultura. Mas um levantamento que vocês já têm é que o prejuízo vai ser maior do El Niño deste ano. Sim, sem dúvida. Ao mesmo tempo que a humanidade desenvolve, a agricultura acompanha com tecnologia, etc., nós superamos, né, e avançamos muito. Porém, os impactos do evento El Niño, que iniciou em março, abril, aproximadamente, de 2015, e deve se estender até, quem sabe, março, abril ou maio de 2016, sejam o de maior impacto econômico, financeiro, social, globalmente falando, né? Então, nós tivemos um impacto muito grande no verão do hemisfério norte que passou, diminuindo as chuvas das monções no sul e sudeste da Ásia, então faltou água para a agricultura, faltou água para abastecimento humano. Tivemos a maior onda de calor no sul e sudeste da Ásia dos últimos 150 anos. Vivemos uma onda de estiagem de calor em todo o centro e oeste e norte dos Estados Unidos, com sérios prejuízos à agricultura, com sérios prejuízos ao abastecimento hídrico de grandes cidades, como, por exemplo, Los Angeles, São Francisco, entre outras, né? Este mesmo evento, em parte, ele colaborou para a falta de precipitação durante o inverno na região sudeste do Brasil, onde há mais de um ano e meio, nós enfrentamos um déficit hídrico, talvez o mais impactante dos últimos 50, 100 anos para o Brasil. E para nós, essa chuvarada toda no sul. Isso, que é o que a gente pode categorizar que as condições meteorológicas e climáticas durante esse ano para o Rio Grande do Sul foram caracteristicamente bem marcadas por um evento El Niño. Nem todo El Niño repercute nesse volume de chuva e na quantidade de eventos extremos como nós vivemos este ano de 2015. Mas a gente pode dizer que em 50% a 60% dos anos de El Niño, eles têm chuva acima da média e são benéficos à agricultura. O que nos assusta é que nas últimas décadas nós observamos que eventos de tempestades severas, que começaram a ser estudados nos últimos 20, 25 anos, nós descobrimos que as segundas maiores tempestades severas que ocorrem na América do Sul ocorrem exatamente sobre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com uma duração de 6 a 8 horas, com volume de chuva que muitas vezes supera 3 vezes a chuva de um único mês nesse curto período de tempo, né? E com hora marcada para acontecer, geralmente após 10, 11 horas da noite, auge da madrugada. E sem dúvida, evento vigoroso como esse, que tem destaque inclusive global em termos das dimensões, etc., geram em paralelo vendaval, granizo, né, às vezes eventos bem mais impactantes que destelham ginásios, casas, né, então causando um impacto importante. O que marcou, provavelmente para este El Niño até o momento, é que ele foi classicamente bem definido com seus impactos no sul do Brasil, porém com estes eventos anômalos extremos acentuados. Nessa pesquisa que vocês estão fazendo, essa tendência de continuar acontecendo esse tipo de evento aparece forte? Sim, sim. Esse é um cenário que nós, no grupo de climatologia da URSS, a gente vem monitorando. Provavelmente nos próximos 30, 50 anos, esses eventos devem se acentuar. É uma expectativa que nós temos. Por quê? Além de ter um planeta sensivelmente mais quente, a temperatura média da América do Sul aumentou, assim como do hemisfério sul, isso força a formação de nuvens mais carregadas e em algumas épocas do ano esses sistemas disparam com maior vigor. Paralelamente a isso, a ocorrência do El Niño, ele simplesmente intensificou estes eventos. Então, a gente já deveria ter tempestades severas. No caso do El Niño, ele veio colaborar em aumentar e marcar elas num grau de intensidade maior. E o que pode ser feito para evitar um prejuízo tão grande? Eu costumo dizer que não dá para cobrir uma lavoura toda. Não dá. Mas tem alguma ação que pode ser feita? Tem estratégias. Hoje em dia o Brasil avançou muito na previsão climática sazonal, isto é, a gente já sabe que o verão que vai chegar, o El Niño está bem caracterizado, vamos ter chuva acima da média e temperatura sensivelmente acima da média. Então o agricultor e diferentes tipos, eu não sou especialista em agricultura, né? Mas o agricultor, sabendo qual é o produto que ele tem que utilizar, o que ele vai plantar, que máquina que ele vai usar,
qual vai ser o grau de escoamento que ele vai planejar para aquela quadra ou para aquela área plantada. Se ele fizer isto com base nessas informações, ele ameniza ou até não acaba não tendo prejuízo. Agora, é óbvio, uma chuva de granizo, uma tempestade severa, ela é imperdoável para qualquer estratégia, para qualquer planejamento. Tanto no campo quanto na cidade. Tanto no campo quanto nas cidades. O senhor tem no currículo 14 viagens à Antártica e já está fazendo a mala para agora em novembro, final de novembro e de novo, e voltar no início de janeiro de 2016. Exatamente. Essas suas incursões todas no mundo gelado, elas têm que objetivo e elas sinalizam o quê? Vocês estão com uma unidade de pesquisa lá, vão levar uma outra que está sendo montada aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. Sim, nós colocamos desde 2011 um módulo científico a 86 graus de latitude sul para monitorar a saída e a intensidade de massas de ar fria, e boa parte delas chegam ao sul do Brasil ou provocam, as frentes frias muitas vezes provocam durante o inverno ou a primavera, fortes instabilidades na América do Sul. O que nós participamos hoje de discussões, inclusive internacionais, se a gente olha o hemisfério sul, a Antártica e a América do Sul, o sul do Brasil se tornou uma área importante sob o ponto de vista da climatologia, porque nós praticamente devemos ter essas tempestades severas, as maiores observadas no mundo moderno. Então a Bacia do Prata, ela é berço de gigantescas tempestades e o entendimento delas ainda não é completo. E nós aqui da URGS já descobrimos alguns caminhos de que parte disso é uma provocação que vem da região sul, da região antártica, e que parte dessa umidade também vem da Amazônia. Então a comunicação norte da América do Sul com o sul da América do Sul, ela ainda precisa ser melhor explorada para que a gente possa ter, quem sabe, informações adiantadas para previsão meteorológica. O nosso desafio neste projeto das tempestades severas aqui na URGS é poder tentar dizer 8, 6 horas antes de um evento intenso desses ocorrer, o que a gente tem que olhar no ambiente atmosférico, na Bacia do Prata, para poder predizer, olha, tem risco disso acontecer. Então, se você consegue ter uma previsão de 5, 6 horas de um evento severo antecipado, isso ajuda muito para começar no cidadão comum. Ele sabe que hora ele vai recolher a roupa, ele adianta o horário de voltar para casa, ele muda a rotina dele para adequar e ele ter menos prejuízo. Se cada cidadão aprender a lidar com isso, a cidade tranca menos em alagamentos, a cidade sofre menos com pessoas em lugares não adequados, em horários péssimos para esses eventos, né? Então é simplesmente a gente melhorar a nossa, digamos assim, estratégia cotidiana para minimizar ou até eliminar impactos e prejuízos. E quanto tempo vai levar para que nós tenhamos essa informação? Olha, nós gostaríamos de, quem sabe, em 3 a 5 meses já ter a primeira publicação desse projeto, que finaliza o mestrado de uma orientanda minha, já mostrando um panorama mais claro de algo que a gente não vinha estudando com a devida dedicação. Quer dizer, são tantos os temas que envolvem a agricultura, o clima, o tempo, né? E a gente resolveu selecionar esses das tempestades severas. Primeira vez que a gente vai ter, então, um trabalho assim. Um trabalho assim, dedicado com uma climatologia de 15 para 20 anos para a América do Sul inteira. Essa é a primeira vez. É realmente um trabalho bastante inédito. E nós estamos no centro do furacão. Isso, e a parceria, vale a pena comentar, a parceria de pesquisa é com uma universidade americana, a Universidade da Geórgia, e o clima do estado da Geórgia é idêntico ao clima do Rio Grande do Sul. Então, os colegas geógrafos, climatologistas de lá, vêm trocando informações, e esta aluna esteve, inclusive, na Geórgia, para que a gente possa fazer um melhor treinamento e ter melhores prognósticos, né, da ocorrência, né, ou do ambiente favorável para a ocorrência de eventos severos no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito obrigada ao climatologista Francisco Aquino, que é do Centro Polar Climático da URGS. A gente gostaria de não ter mais tempestades severas, mas vamos fazer o quê? Então vamos ficar lidando com elas. Muito obrigada, então, por essa informação aí. A gente fica até atrapalhada saber que vai vir mais tanta tempestade por aí, mas é El Niño e vai continuar no início de 2016.
O Jardim Botânico de Porto Alegre está fechado ao público neste final de semana devido aos estragos causados pelo temporal. Mais de 15 árvores tombaram e outras 12 sofrem ameaça de queda. Entre as árvores danificadas está um jequitibá, que tinha mais de 60 anos, considerada a maior do parque, com 40 metros de altura. A queda ocorreu devido aos fortes ventos e ao solo encharcado. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que atuava junto ao antigo Ministério da Pesca, agora Secretaria, e ao IBAMA. O grupo chegou a cobrar R$100 mil por embarcação para emissão de licença de pesca, desrespeitando os requisitos legais. Espécies ameaçadas de extinção em que a pesca é proibida foram apreendidas na Operação Enredados, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, Pará e Rio Grande do Norte. Dentre os presos estão o secretário executivo interino da Secretaria, Clemerson José Pinheiro da Silva, e o superintendente do IBAMA em Santa Catarina, Américo Ribeiro Antunes. Um furto curioso chamou atenção na Ceasa, em Porto Alegre. Ladrões levaram quase 1 tonelada de picanha de uma distribuidora de carnes. Os criminosos abriram um buraco na parede dos fundos da empresa. A Polícia Civil investiga o roubo com um enfoque especial. Saber por que escolheram somente picanha, um corte nobre utilizado especialmente no churrasco gaúcho. Daqui a pouco vamos falar sobre um assunto polêmico: o sacrifício de animais com exame positivo para mormo. Já voltamos.